Mas vamos lá, Ricardo, vamos começar falando aqui de fundos imobiliários. E um dos assuntos mais falados essa semana foi aí as quedas que nós tivemos no HCTR11, no DEVA11, entre outros fundos imobiliários que tinham aí, né, CRIs ligados à feirinha da madrugada ali, né, ao circuito de compras. E o que acontece é que a gente... Bom, não vou nem falar. O Ricardo vai explicar. Ricardo, explica o que aconteceu, né? E detalhe, por exemplo, nós temos aqui o HCTR com PVP de 0,55, 0,60, né? É oportunidade de compra para esses fundos imobiliários? Explica o que aconteceu e se é oportunidade de compra. O HCTR essa semana que passou deu o que falar. Achei até curioso, né? Porque muita gente está perguntando mesmo. Poxa, parece que tem muito fã desse fundo imobiliário, né? Torcedor mesmo, pessoal que comenta nos vídeos e defende, outros criticam. E eu acho que a nossa função aqui é justamente explicar o que aconteceu, né? Porque nunca é tão ruim quanto parece e nunca também é tão bom quanto alguns defendem. Eu acho que teve uma notícia relevante, né? Teve esse fato relevante, essa notícia. O que aconteceu? Uma inadimplência, né? Então, um emissor ali de um CRI não pagou o que tinha que pagar dentro daquele mês, e isso fez com que a cotação caísse muito. Por quê? Preocupação, né? E o mercado de fundos imobiliários aqui no Brasil, ele é muito da pessoa física. Então, eu acho que o que aconteceu com o HCTR, com o TORD nesses últimos dias, é um grande de um efeito manada mesmo. São as pessoas saindo assustadas, vendendo aquele fundo, se desfazendo, né? E aí, a minha ressalva é o seguinte, é um fundo imobiliário sim, mais arriscado, né? Até por isso, ele pagou muito mais do que os outros nesses últimos 2 ou 3 anos. Então, aquele investidor que já estava com ele na carteira, tinha que saber dos riscos que aquele fundo tem, né? Porque ele paga mais, porque ele tem um ou outro emissor que é um pouquinho mais arriscado. Essa inadimplência que aconteceu no circuito de compras, que é conhecido como Feirinha da Madrugada, que é um shopping popular aqui em São Paulo, na região do Brás, né? Talvez quem esteja aqui em São Paulo conheça um pouco melhor, né? Quem está em outras cidades não conheçam, mas basicamente é um shopping popular. E aí eu costumo até brincar que é isso, se você investe num fundo que é um shopping popular, não tem problema nenhum, desde que você saiba que tem aquele risco embutido. Você não pode investir achando que é o shopping Iguatemi, que é de alta renda. Não, é diferente. É um shopping pulverizado, são box, né? São pequenos estandes que vende confecções e afins. Então, é muito pulverizado, tem muito espaço ali para alocar. Obviamente, acaba sendo até mais difícil preencher todos esses boxes. Então, é um shopping muito grande, com essa característica de ser popular, né? E mais ou menos, acho que 7 ou 8% do patrimônio líquido do fundo está nesse emissor, ok? Do HCTR. Do HCTR Tá. falando, exatamente. Então, assim, se a gente for pensar na essência, nem é tanto assim, né? Não quer dizer que se a Feirinha da Madrugada, que é o circuito de compras, não pagar, o HCTR vai quebrar? Não vai, né? E eu acho até que o mercado penalizou muito, né? Desvalorizou demais, porque o investidor pessoa física ficou com medo e saiu. Particularmente, eu não gosto de fundos imobiliários arriscados. Eu prefiro colocar risco na minha carteira nas ações. Agora, aquele investidor que tem esse apetite ao risco, comprar esse fundo imobiliário a um PVP de 0,5, né, ou seja, muito descontado, muito barato, pode fazer sentido. Principalmente aquele que já tinha antes, confiava, né, nessa carteira de CRIs que ele tem, né? Então, eu acho que o investidor que já tinha, ele não deve seguir a manada e ficar com medo de vender, né? Eu acho que tem que fazer uma análise e entender exatamente tudo o que tem dentro. Até porque essa inadimplência já foi paga, né? Poxa, em poucos dias, menos de um mês depois, realmente aí aquele emissor, o circuito das compras, conseguiu fazer o pagamento e ficou adimplente novamente, né? Então, o mercado ele tem muita volatilidade, mas o investidor tem que saber no que ele está investindo e manter sua posição naquilo que ele acredita. E Outro aquilo, né? fundo- O DEVA11. Eu ia falar dele agorinha, que Desculpa, tava gente. sendo... O Deva 11 também passou um momento que, né, caiu muito. Teve muito investidor que perguntou pra gente, e agora o Deva 11, o que eu faço? O que aconteceu também com o Deva 11? Você acha que é uma oportunidade também nesse momento? Eu acho que tem uma característica muito parecida, o DEVA 11 e o HCTR, até tem alguns CRIs, alguns emissores ali que são os mesmos, né? Então, quando um sofre, o outro sofre também. São fundos imobiliários arriscados, né? Eu acho que o DEVA até tem um pouco ali de desenvolvimento imobiliário dentro dele. É uma oportunidade? Olha, para quem tem aquele perfil de risco
um pouquinho, que aceita mais risco, pode ser uma oportunidade de comprar mais barato. Só que a dica que eu dou é, entenda o que tem dentro do fundo. Não compre um fundo imobiliário só pelo dividend yield. Ah, tá pagando muito e tá com o PVP baixo. Mas o que está acontecendo lá dentro? Você confia naquela gestão? Você acha que aqueles imóveis ou aqueles emissores dos ativos imobiliários são realmente bons? Eu acho que o investidor tem que fazer a lição de casa, porque ele não precisa ficar olhando só o indicador e ir lá comprando. Porque ele não precisa comprar um monte de fundo diferente. Se ele escolher 5, 6 ou 10 que ele goste muito, já tá bom demais. Depois ele vai Que ele reinvestindo acompanhe nesses. também, né? O que tá acontecendo, tudo. E saiba, né? E Igual você falou. diversifique, né? A questão é, você não vai colocar todos os ovos numa cesta só, ainda mais em fundos imobiliários que são mais arriscados. O ideal é você montar uma carteira de fundos imobiliários de tijolo, de papel, e dentro de papel, buscar uma boa diversificação, né? Entre high yield e aqueles menos arriscados. High yield é aqueles que pagam muito dividendos. E por pagar mais dividendos, não existe almoço grátis, você vai estar assumindo um risco maior, tá? Então, o ideal é você ter uma carteira bem diversificada, porque se acontecer uma queda brusca de um ativo, você está protegido com outros. Mas como o Ricardo falou, Carol, eu também acredito, Ricardo. Eu acho que foi um pânico generalizado. Eu acho que cair 20%, 30% em 5, 6 dias, né? A gente está desconsiderando todo o patrimônio que tem o HCTR ou que tem o DEVA11, porque foi o que você falou. 7, 8% aí dos CRIs, do circuito de compras, estão atrelados ali dentro da carteira de CRIs do HCTR, e no DEVA11 a gente tem cerca de 5, 6%. Então a gente tem ainda 95% do patrimônio que não está sendo levado em consideração. Imagine você cair 20, 30% o valor da cota, o valor do patrimônio. Nós temos aí o HCTR em cerca de 0,50 PVP, o DEVA em torno de 0,70. Ficou muito abaixo, né? E para quem, que o Ricardo falou, para quem busca uma hora risco, uma hora apetite, é oportunidade.